As outras partes estão aí na descrição e no primeiro comentário fixado. Eu tenho uma pergunta pra todo mundo que tá aqui. Vocês ainda acham que esse anime é uma cópia de Naruto? Ou vocês já pararam pra pesquisar ele e sabem as datas em relação de um ao outro? Deixa nos comentários. Na parte anterior, o Hakumen destruiu a lança da besta e nós também descobrimos mais sobre o passado do Tora. Ele teve uma longa jornada contra o Hakumen. A Ino fica muito triste, já a Jamie estava acabada, porque na cabeça dela foi ela quem trouxe o Hakumen para esse mundo. O Kuryu começou a falar que, na volta dele com o Tokisaka para o passado, ele viu muitas pessoas que usaram a lança. Todos eles viraram yokais, e depois disso, eles não podiam mais usar a lança. O Kuryu, muito triste, diz que ele precisava ser parado urgente. As pessoas que usam a lança não são libertas, mesmo depois de séculos, elas continuam na mesma. Isso é muito cruel. A DMA ficou muito triste porque a lança foi criada a partir do ódio do seu irmão, mas o ódio de outra pessoa, que no caso foi o do Tora, começou o que trouxe isso para a Terra, o Hakumen. Mesmo com todas essas informações, ela não podia fazer nada. O Tokisaka levou o Kuryu para o momento onde o Tora e o Hakumen se viram pela última vez. O Hakumen estava todo machucado fugindo da China e indo para o Japão. O Tora já não estava mais suportando carregar a lança e a opção que ele encontrou aqui foi jogar a lança em direção ao Japão, para que um dia a lança pudesse encontrar um portador que de fato faça jus à lança e tenha a chance de derrotar o Hakumen. Nesse momento, a Ino acalma o Kuryu, porque essa é a única coisa que eles poderiam fazer. A mãe do Shio disse que desde que a lança tem o portador certo, eles não deveriam perder as esperanças. Enquanto olham para o alto, elas conseguem ver os fragmentos da lança que salvaram o Shio. Até ele mesmo estava muito surpreso com tudo isso. Os pedaços da lança os salvaram. De repente, os pedaços se foram e o Akibane com o Goro apareceram ali para ajudar ele. Agora o Shio vê a sua mãe com as meninas na frente dele. Com essa inspiração, ele decidiu ir atrás do Hakumen agora mesmo. Ele pede a todos que acreditem nele, e a mãe do Shio pede que a Ino se arrume para se juntar a ela para tentar selar o Hakumen. O Kuryu também se prepara para poder ajudar elas, e o Hakumen chegou em Tóquio. Ele começou a destruir tudo com o seu poder de fogo. As pessoas estavam cada vez com mais medo. Por conta disso, o Hakumen fica cada vez mais forte. O pessoal do gerenciamento de desastres transferiram 62% dos cidadãos de Tóquio para um abrigo. Eles planejavam levar essas pessoas de navios para longe dali, mas o Atsuzawa vem avisar que os navios não podiam sair dos portos porque tem um tufão grande o suficiente ali para engolir o Japão todo. Os ventos estavam muito rápidos e isso deixa o comandante muito preocupado. A Saya também soube que a batalha final começou entre o Hakumen e os monstros. Ela pensou na sua própria maneira de conseguir ajudar, mas o que ela iria fazer era muito perigoso. A Omamori na hora quer parar ela para ela não fazer isso, mas a Saya não liga e ela diz que nem todas as portas estavam fechadas. Agora nós vemos a Nakamura. Ela estava no abrigo onde todas as outras pessoas estavam. Ela conseguiu se reencontrar com os seus pais, mas todos estavam com muito medo e queriam de qualquer jeito conseguir sair desse abrigo. Os policiais não estavam querendo deixar eles fazerem isso porque a situação lá fora pode estar muito pior. Nessa hora, a Nakamura consegue ver algo que ela pensa ser uma estrela cadente. Mas na verdade, esses são os pedaços da lança e eles vêm direto nas pessoas e matam os Ryus do Hakumen. Isso fez a Nakamura na hora se lembrar do Ushio. Ela fica muito encantada com isso e muito feliz. Até mesmo os yokais se lembram dele na hora e eles percebem que é impossível derrotar o Hakumen sem o Ushio e o Tora. Enquanto isso, o Hakumen estava tendo sucesso no seu planejamento, porque os humanos e monstros estavam com muito medo dele. Então, ele estava consumindo esse medo e tornando a sua força cada vez mais forte. Mas, o Hakumen sentiu que ele estava sendo seguido. Ele entendeu que esse era o Tora, e na hora, ele é atacado. O Hakumen fica com muita raiva. Na hora, o Tora pergunta para ele se ele se esqueceu do que aconteceu há mais de 800 anos atrás. Ele diz que deu várias cicatrizes a ele e ele correu. Então o Hakumen se lembrou de tudo e se lembra que foi ele quem o trouxe para esse mundo. Os dois começam a brigar.
As pessoas estavam todas sendo evacuadas. Um grupo de Ryu começou a atacar. Tinha uma criança olhando pro alto e ela avisa pro seu pai que vai dar tudo certo. Ela diz que acabou de ver aquela coisa amarela perseguindo aquela coisa grande. Aqui, todo mundo que estava no abrigo estava em choque. A Nakamura tenta acalmar eles, falando que aquela coisa vai ser derrotada. Mas ninguém consegue acreditar nisso. A Nakamura pede para que eles acreditem, porque o Ushio e o Tora eram muito fortes. Nessa hora, um lutador profissional que se chama Tate Sako ficou ao lado dela e diz que ele foi salvo por aquele rapaz de cabelo grande com a lança. Então agora, todo mundo começa a ficar muito mais calmo, porque eles viram na televisão o que o Ushio podia fazer. Por outro lado, o Ushio vestiu a armadura de comedor de pedra. Ele estava pronto para lutar contra o Hakumen, então de repente o Goro vê inúmeros yokais vindo na sua direção. Mas o Ushio imediatamente pediu para eles o levarem lá para a superfície. Lá nós vemos todos os yokais. Eles vieram para pedir desculpas por tudo que aconteceu. Então depois disso, eles saem juntos para enfrentar o Hakumen. Por outro lado, o Tora estava tentando acabar com ele usando seu poder, mas nenhum dos seus ataques conseguem ferir o Hakumen. Agora o Tora fica muito triste, mas ele ainda não desiste de atacar. Eventualmente, o Hakumen começa a atacar ele. O Hakumen estava bravo, e com isso, sem perder tempo, ele abre a boca e mata o Tora a dentadas, com uma única mordida na real, sem a menor piedade. O Hakumen acredita que agora ninguém mais possa parar ele, ninguém mais possa se opor. Mas ele notou que os humanos e monstros estavam parando de o temer. Por outro lado, as pessoas estavam acreditando mais no Ushio e no Tora. Ninguém sabia da morte dele ainda. Os cacos da lança começaram a gerar um grande poder. O Hakumen começou a entrar em pânico, e é aqui que ele descobre que todos os yokais estavam indo na sua direção. Os cacos da lança também estavam indo para lá, e o Hakumen entende que o medo estava enfraquecendo. O Ushio ainda estava vivo, e isso precisa ser parado. O professor estava muito feliz porque os fragmentos estavam dissipando o tufão. A mãe do Ushio também estava percebendo que não ia demorar muito para o Ushio ficar de cara com o Hakumen. Então ela chamou a Ino para criar uma barreira e selar ele. A Ino estava preocupada porque eles estavam em desvantagem e podem morrer a qualquer momento. Então o Ushio fala que os humanos não podem derrotar o Hakumen sozinho, e o mesmo acontece com os monstros. Mas os dois juntos já é outros 500. Isso encoraja todo mundo que estava ali. Por outro lado, nós vemos o Ryu perseguindo o Goren porque tudo que ele quer é poder matar esse monstro de uma vez por todas. O Ryu parecia estar muito fraco na frente do Goren porque o Goren consegue ferir ele facilmente com o seu ataque. Aqui, o Saya estava tentando abrir o portão do submundo. Ele começa a sentir falta do Ushio, mas ela também se lembra das palavras da sua mãe. Ela disse que só dá para elas abrirem o portão uma única vez. A Omamori tenta impedir ela de fazer isso porque era perigoso e ela iria morrer, mas a Saya já estava mais do que decidida do que ela queria. Essa era a forma que ela conseguiu encontrar de poder ajudar o Ushio. Por outro lado, o Ushio estava indo atrás do Hakumen com todos os yokais. O Ushio vê os fragmentos da lança e fica muito feliz. Mas, nesse momento, o Hakumen apareceu e tenta parar os fragmentos, porque ele não quer deixar eles se unirem. Então é aqui que o Ushio vê o Tora preso na boca do Hakumen. Ele de fato estava morto. O Ushio fica sem palavras e muito chocado com isso. Ele entendeu que enquanto ele estava lá se pegando nos seus pensamentos do que ia fazer, o Tora já estava tentando parar o Hakumen de qualquer jeito. Ele percebeu que deveria ter escutado o Tora antes. O Hakumen estava pronto para destruir os fragmentos da lança, mas a Saya conseguiu abrir o portão, e de lá saiu a Hisaki Mikato, que conseguiu prender ele por um tempinho. Mas, como ela era apenas uma alma, ela não conseguiu segurar ele por muito tempo, então o Hakumen escapou. Nesse processo, ele jogou o corpo do Tora para longe. Ele caiu do ladinho do Ushio. Ele tenta acordar o Tora, mas ele de fato estava morto. O Ushio fica muito zangado e chama a lança. Os cacos vão na direção dele, e nessa hora, uma nova lança nasce da escuridão. Todos ficam muito surpresos com isso, então os dois caem no oceano. O professor do instituto estavam preparados para dispararem o dispositivo gigante de oscilação.
O Ushio então se prepara para a batalha, e antes disso, ele dá ao Tora um dos seus braços para que ele possa sentir o seu gosto. O Ushio sabe que ele vai se tornar igual ao Tora em breve. Assim, ele remove o pano da lança e isso liberta o poder total dela. O Ushio foi atacar o Hakumen, e todos ficam muito surpresos ao ver isso, porque o poder da lança aumentou em quase 100 vezes. O Ushio mata o Karagi com um único ataque e fere o Hakumen. Vendo essa oportunidade, as armas foram ativadas, e a mãe do Ushio com a Ino param o Hakumen com uma barreira. Mas os lacaios dele tentam atacar, só que o Shino o impede também. Ele ainda tenta quebrar a barreira, mas os sacerdotes também atacam e seguram ele. O Hakumen não podia fazer nada nesse momento. Então agora nós vamos pro Ryu. Ele não morreu, ele estava caído engramado de uma mulher que é uma atriz. Então, quando ele começa a sair dali, a filha da atriz, que se chama Kaori, consegue ver ele. O Ryu pediu para que elas se abrigassem, mas ela diz que não gosta de ir para aqueles lugares imundos cheios de pessoas. A filha da mulher foi até ela, mas a mulher empurra a criança. Ela diz que não gosta da Kaori e deixou a empregada criando ela a vida toda. O Ryu pergunta sobre o marido dela, mas ela começa a chorar porque o seu marido foi morto por um monstro. Então, vendo ela chorar, a Kaori foi até ela e a consola, mas a mulher empurra ela mandando ela ficar longe. Do nada, o Goren também apareceu ali. O cara não morre. Ele estava ali para matar o Ryu, mas ele escuta o chamado do Hakumen. Só que antes de ir, ele tenta atacar e o Ryu fica na frente das mulheres para que elas não morressem. Ele pede para a mulher fugir com a criança. O Ryu atacou o Goren, mas o Goren fere ele facilmente e diz que ele não podia se vingar da sua esposa e filha. O Ryu se levanta na hora e continua lutando. O Goren aproveita uma oportunidade para tentar atacar as duas, mas o Ryu salva elas. Ele fica extremamente machucado e a mulher não entende por que ele estava tentando salvar elas. O Goren diz que comeu a esposa e a filha dele há um tempo atrás. A mulher fica chocada escutando isso. O Goren tenta atacar de novo e a Kaori estava muito preocupada com a sua mãe. Nessa hora, a mulher começa a perceber o seu erro e quer salvar a sua filha. O Ryu vai para atacar o Goren, mas nessa briga, o Goren come o seu braço. O Goren fica muito feliz, achando que ele estava dando super certo. Mas, olhando o braço do Ryu, ele percebeu que ele tinha selos dentro do seu corpo e ele comeu a mão dele com tudo isso. O Goren começa a ficar apavorado, mas ele não pode fazer nada. E o Ryu lembra da sua família e ativa os selos que estavam dentro do Goren. Então, ele morre instantaneamente. O Ryu foi gravemente ferido e estava para morrer. Isso deixa a mulher muito triste. E nessa hora, o Ryu começa a se lembrar do Ushio. Então, ele pegou um pequeno brinquedo que tinha no seu bolso, que ele tinha comprado para sua filha, e dá para Kaori. Então agora, dessa vez, ele morreu. Então, por outro lado, o Hakumen ficou muito bolado, porque o Goren ainda não chegou. Muito obrigado por assistirem o vídeo até aqui e até a próxima!